Nerds, hoje eu vou incomodar, eu acho que alguns fãs de quadrinhos. Mas como eu também sou um fã, eu tô sempre questionando os personagens. Quando eu questiono algum personagem da ficção, né, seja de quadrinhos ou de animes, ou até mesmo de séries e filmes, eu estou levando eles a sério demais, ao ponto de analisar eles como se fosse uma pessoa. Mas claro, na minha mente, eu sei o que é real e o que não é. Por isso, esses dias eu me peguei uma reflexão sobre o Professor Xavier, ou pro mais íntimos, né, Charles Xavier. Eu tirei aquele manto de bonzinho na minha mente e comecei a lembrar das coisas que ele fez, e algumas são até cruéis, cara. Ficou curioso? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te passar o meu raciocínio. Vamos lá, todos nós conhecemos o Professor Xavier, mas eu vou dar uma resumida em quem ele é para você que tá por fora. Charles Xavier é um mutante com poderes telepatas, e em algum dos seus conflitos, o Charles se machucou e ficou em cadeiras de roda. Depois de um tempo, ele criou uma mansão para abrigar jovens mutantes perdidos e que não sabiam o que fazer com seus poderes nem controlar esses poderes. O Charles então criou os X-Men, um grupo de mutantes especializados a treinar outros mutantes e também a ajudar a população, né, no geral, e lutar contra mutantes, digamos que malignos. Bom, esse é um resumo bem resumido mesmo, né, para entrar no assunto aqui em questão do vídeo. Até porque esse vídeo é mais para quem de fato conhece o Professor Xavier. Bora lá. Exército pessoal. O Professor Xavier tem essa cara e essa imagem de um pai, alguém que cuida de todos, mas não é bem assim que funciona. Já pararam pra pensar que as lutas que os X-Men lutam a mando do Professor Xavier sempre é as suas guerras pessoais? Não? Então reparem nisso, ele tem um esquadrão de jovens treinados, uma espécie de milícia que é super poderosa, que fazem o que ele mandar, sem pensar e sem questionar, cara. O único que às vezes questiona as atitudes dos X-Men, né, é o Wolverine, mas até ele é controlado. E o Professor Xavier não precisa nem usar suas habilidades para manipular a mente deles. Ele apenas usa palavras certas e em momentos certos. Ele é tão egoísta que em um quadrinho dos X-Men, ele mandou uma equipe resgatar outros X-Men. A equipe quase foi toda morta. Sobreviveu o Ciclope, Vulcano, Darwin, e o Xavier apagou a mente de todos, menos do Vulcano, que não estava no local. Aí de repente você acha que ele apagou, né, a mente deles para proteger os seus aliados dessas lembranças terríveis de ter ido nessa missão e a maioria dos seus amigos terem sido mortos. Que nada, cara, ele apagou a memória deles pois ele não queria problemas para ele mesmo. Ai, que maldade, cara, isso não se faz. Então o que ele fez? Foi atrás de mutantes de países esquecidos, pegou mutantes sem família e que se morresse, né, ninguém daria falta, e colocou esses mutantes para resgatar outros mutantes que para ele eram mais importantes. E aí ele não daria a mínima se eles morressem. Caraca, que merda. Manipulando o Wolverine. Tô falando pra você, cara, não acaba por aí não. Quando o Wolverine foi recrutado, o coitado foi crente querendo achar uma família e ficou feliz de ser acolhido pelos X-Men, né? Mas o que ele não sabe é que o Charles Xavier já disse algumas vezes que sempre quis ter uma arma. E quando ele soube do Wolverine, ele tinha certeza que poderia controlar o cara, né, no caso o Wolverine. Reparem que ele sempre manipula o Logan, falando coisas sobre família e que ele é um membro importante e essas coisas do tipo. E isso rebate qualquer pensamento violento do Wolverine. E meio que faz com que o Wolverine ainda permaneça por ali. Paixonite pela Jean Grey. Quando você pensa que não pode piorar, eu venho e me apareço com mais fatos, como os desejos sexuais repreendidos pela Jean Grey, a quem ele chamava de filha. Esse cara é doido, mano. Vai me dizer que você nunca suspeitou disso? Bom, nem sempre. Bom, mas isso não é especulação não, é algo que ele deixa claro com as suas palavras. Mas foi no casamento do Scott com a Jean que ele deixou claro os seus sentimentos por ela, deixando a Jean até um pouco desconfortável, cara, dando em cima dela. Mentiroso. A mente dele vai tão longe em relação aos seus alunos
que em várias vezes ele fingiu que estava morto. Com certeza você deve ter lido alguma HQ em que o Charles foi dado como morto, né? De todas essas vezes, teve uma certa vez que ele foi dado como morto e pediu para Jean Grey guardar o seu segredo, de que estava vivo, né, claro. A Jean perguntou por que dele queria guardar segredo dos seus familiares, né, no caso os outros X-Men, e o cara falou que é porque tem que trabalhar em algumas coisas importantes. Quê? Como assim, mano? Calma, tá doido, mano. As outras pessoas vão ficar super preocupadas com você e, mano, podem até morrer se você não estiver por ali pra ajudar a vida do Charles. Eu tô só falando mal do cara, né? O intuito do vídeo é mostrar uma outra vertente de olhar pro Professor Xavier. Eu sei que eu tô falando isso e alguns de vocês estão começando a se perguntar sobre mais coisas que ele já fez, que são duvidosas. Eu não duvido que ele goste, cara, dos seus alunos ali da mansão, inclusive do esquadrão principal, né, dos X-Men. Mas quem já leu os quadrinhos, até mesmo os desenhos dos X-Men, sabe o quão é conturbada a vida do Charles. Ele não é desse jeito de graça. O Charles, como qualquer outro mutante, sofreu muito, que obviamente não justifica ele ser assim, né, mas a vida é complicada, meus amigos. Protocolo Xavier. Para você ter uma noção de quanto o Professor Xavier ama os seus companheiros, ele tem um protocolo chamado de Protocolo Xavier. Tu já ouviu falar, mano? Se sim, você sabe que o bagulho é muito doido, cara. Se não, eu vou te explicar o que é o Protocolo Xavier. É uma pesquisa feita pelo Professor Xavier, que nessa pesquisa explica detalhadamente como cada mutante pode ser morto, qual é a fraqueza de cada um dos seus alunos. Vocês ouviram bem, cara? Não é preso, neutralizado, é como assassinar um mutante em questão. Na minha visão, mano, isso é pior do que aquele plano de contingência do Batman. E bom, né, ele ama tanto os mutantes que tem um plano pra matar todos eles. É lindo, né? Visto que esses mutantes são como filhos para ele. Isso de acordo com ele mesmo. Também vale lembrar, meus queridos nerds, que o Professor Xavier, cara, quando ele ainda estava na barriga da sua mãe, ele tinha uma irmã gêmea. E ele percebeu, né, telepaticamente, que a sua irmã se tornaria uma vilã. E então, ainda no útero, na barriga, né, da sua mãe, ele tentou matar sua irmã, cara. Olha que doideira, o cara desde pequeno tentando essas coisinhas, né? A gente sabe que o herói não mata. Então, além de tudo isso, cara, além de reprogramar a mente do Wolverine, usar crianças como armas, né? Ele também já fez diversas outras coisas, assim, que deixam a gente duvidar do caráter dele, né? Obviamente, a pior de todas, acredito que seja o Protocolo Xavier. Mas é isso aí, o que vocês acham de tudo isso? Eu não preciso dizer que tudo isso é apenas uma opinião, né? Existem tantas outras coisas que eu gostaria de falar com vocês sobre o Professor Xavier, mas o vídeo iria ficar muito longo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas e aí, cara, gostaria de ver a opinião de vocês referente a esse assunto aqui embaixo. Comenta aqui se você acha que ele é um vilão, ou se ele é só um oportunista, ou então se você acha que ele é um herói, cara. Comenta aí. Obviamente teve coisas boas que ele fez, tá? Isso eu reconheço. Deixa o like, se inscreve no canal, falou, valeu, fui!